Boa noite a todas, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre Baruch Spinoza, né? Um filósofo racionalista importante que vem a contribuir de modo significativo, né, para os conceitos, né, que envolvem a filosofia moderna. E o Baruch Spinoza, ele tem todo um caminho peculiar em termos de definições e entendimentos sobre o conhecimento do mundo e sobre as definições acerca, né, de quem é o ser humano, o que é a natureza e como que o conhecimento é produzido e caracterizado. Baruch significa, em português, né, do hebraico, significa bento ou benedito. Então a gente pode encontrar versões, né, em que a tradução está lá, Bento Spinoza, ou Benedito Spinoza, ou Benedictus também já apareceu em alguns livros, né, Spinoza, né? O popular, o mais produzido, é Baruch Spinoza, como está em destaque ali. O sobrenome também Spinoza, muitas vezes aparece escrito com S no final, muitas vezes com Z ao invés do S, e também, né, com E no início, né? Então tem essas variações, né, do nome do Spinoza, né? Spinoza foi um autor importante, né, que veio a contribuir com toda uma organização e perspectiva em relação a como que o conhecimento científico foi sendo elaborado ao longo do tempo, levando-se em conta suas análises filosóficas, né, acerca do mundo, da realidade. Ele nasceu em 1632, faleceu em 1677, com 44 anos de idade. Ou seja, ele trouxe, né, uma contribuição fantástica, né, para o conhecimento filosófico num tempo de vida curto, né, pouco tempo de vida e uma produção qualitativa, digamos assim, que dá uma dimensão para uma redefinição do conhecimento humano a partir do Spinoza. Spinoza, ele se destaca, né, em termos das influências que vieram a repercutir na sua construção de conhecimento, do seguinte modo, né? Então ele nasceu em 1632 em Amsterdã, Países Baixos. Os pais dele eram portugueses hebreus, né? Não era de uma família rica, porém, né, é uma família que tinha um equilíbrio econômico adequado. E eles, posteriormente, né, emigraram para a Holanda, e lá na Holanda, Baruch Spinoza, né, surgiu, né, foi gerado, né, pelos seus pais, e vai compondo, né, toda uma influência de uma educação hebraica. A educação hebraica, né, basicamente seria, né, uma educação baseada nos princípios judaicos que vieram a estruturar a base de conhecimento de Spinoza sobre o mundo, sobre a realidade que estava à sua volta. E toda a construção do conhecimento era embasada, né, ou amarrada nos princípios das escrituras sagradas, que quer dizer, né, todos os princípios em termos de debates, discussões, eram entendidos tendo como uma noção de que o conhecimento é produto do que está escrito nas escrituras sagradas. E nada do que está fora dela deve ser levado em conta. O que deve ser levado em conta é o que diz as sagradas escrituras hebraicas, que explicam, né, a relação do ser humano com Deus, e com isso o próprio entendimento de quem é o ser humano, né? Um ser que surge a partir da bondade, benevolência divina. Também, né, Spinoza, ele não ficou restrito durante o seu processo educacional a apenas as influências, né, que demandavam das condições religiosas, né? Então ele tinha toda uma educação hebraica, religiosa, porém ele foi buscar outras informações também. Então ele foi estudar filosofia fora da filosofia hebraica. Então ele não se limitou somente aos contextos hebraicos, ele avançou um pouco mais, estudando a filosofia medieval, os movimentos neoplatônicos, todo um conceito do panteísmo e como ele se caracterizava, e dentro desses processos ele foi revendo alguns conceitos que ele aprendia regularmente em relação a uma educação religiosa. Os pais tinham como princípio de que Spinoza seria um rabino, ou seja, alguém que iria
manifestar, né, toda a fé vinculada à cultura israelita, né, à fé hebraica, entendendo, né, dentro do ponto de vista judaico, o que é o mundo e como que se explica a realidade a partir da religiosidade. Spinoza começou, né, a discutir conceitos, diferentes conceitos, e com isso ele foi elaborando todo um processo racional de entendimento sobre aquilo que dizia a religião judaica, ou seja, como se expunham os conceitos e como que se caracterizava o entendimento do ser humano, né, correlacionado àquilo que está à sua volta. E à medida que Spinoza estava lá, né, sendo educado dentro dos princípios judaicos, e ao mesmo tempo lia informações sobre outros pensadores e outras análises, ele começou a questionar o judaísmo, começou a questionar os princípios que eram abordados e trabalhados ali junto aos demais alunos. E esse processo de dúvida, de questionamento, fez com que a sinagoga portuguesa de Amsterdã o expulsasse, né? Ele foi expulso e foi excomungado, pois se tornou alguém considerado impertinente por trazer questionamentos que para os judeus não deveriam existir. E esse processo, né, fez com que ele fosse considerado um blasfemador, ou seja, alguém que duvidava das escrituras sagradas, alguém que duvidava da palavra de Deus, né? E com isso ele passou a não ser bem visto dentro da comunidade ali onde ele vivia, em relação tanto à sua família, a outros judeus, e que aqueles questionamentos que ele fazia não tinham validade. Ou seja, o caminho melhor era ele ser expulso, né? Não estar mais presente dentro dessa construção de conhecimento. Spinoza foi encaminhando cada vez mais, né, seus debates, suas discussões, dentro de um princípio de filosofia racionalista. Essa influência racionalista, né, tem por base as características do pensamento de René Descartes. Então, René Descartes exerceu influências significativas na elaboração do pensamento de Spinoza, mas não quer dizer que Spinoza replicou a condição do conhecimento. Spinoza não fez, digamos assim, uma caracterização em que a base de entendimento sobre os conceitos, né, estivessem replicados dentro de uma consideração similar a Descartes. Então, ele vai começar a divergir das elaborações de Descartes, mas inicialmente ele sofre essas influências, né? Ele passou a ser considerado pela produção teórica como um panteísta. Um panteísta, né, que quer dizer, fazendo uma réplica do pensamento dos gregos antigos, né, em que a sociedade grega era panteísta, ou seja, acreditava em diferentes divindades, a característica da elaboração do pensamento de Spinoza foi denominada por alguns como um pensamento panteísta. Mas esse panteísmo não era correlacionado a divindades, o panteísmo correlacionado à natureza. Então, ele passou a dizer, né, que a natureza tem caminhos que decide, né, como ela se dirige, né, pelos próprios caminhos que a própria natureza percorre, né, percorrendo os caminhos, né, sem que a natureza tenha um domínio sobre aquilo que percorre. Digamos assim, a natureza faz o seu caminho sem que ela tenha domínio sobre o próprio caminho que ela está realizando. Mas alguns, né, dizem que Spinoza é, na verdade, um ateísta, ou seja, alguém que não acredita, né, na noção de Deus, né, em hipótese alguma. Segundo os pesquisadores sobre Spinoza, eles dizem assim, né, que Spinoza foi o que mais abordou Deus, explicando sobre a sua existência, mesmo não demonstrando crer em Deus. Então, quem melhor explicou sobre a existência de Deus, segundo alguns autores, foi Spinoza, mesmo não demonstrando crença em Deus, né? E logo eu já explico para vocês essa característica da elaboração do seu pensamento. Todo o processo, né, de educação que ele recebeu tinha por base, né, as fontes judaicas, né, em termos de embasar seus estudos. Porém, né, à medida que ele ia aprendendo sobre o judaísmo, ele também foi aprendendo
outras leituras, né? E outras leituras vieram a caracterizar o seu entendimento sobre o mundo. E dentro dessas influências, né, de várias influências, duas que a gente pode destacar, né, Thomas Hobbes, né, e René Descartes. Né? René Descartes a gente viu, né, anteriormente. Thomas Hobbes, eu vou falar um pouquinho, brevemente aqui para vocês. Né? Então, Thomas Hobbes nasceu em 1588, faleceu em 1679, com 91 anos de idade. Ele fez algumas produções em termos de discussão e entendimento da realidade a partir, né, de dois elementos fundamentais, a matemática e a teoria política. Né? E dentro desses processos, ele escreveu duas obras de destaque, né? Leviatã e Do Cidadão. Dentro dessas duas obras de Thomas Hobbes, ele vai repercutir toda uma discussão que vai atuar em Spinoza, né, de forma intensa. Né? A primeira, né, sobre a natureza humana, em que o Hobbes vai dizer basicamente, né, que todo ser humano deve ter direitos iguais na sociedade. Então, quando ele discute, né, especialmente no Leviatã, sobre a natureza humana, ele diz assim: uma sociedade tem governantes e governados. Uma sociedade é forte quando os direitos de todos, governantes e governados, são iguais, e que as pessoas tenham acesso à dignidade da vida, né? Que vai envolver, né, uma das discussões importantes do Spinoza, que é sobre a ética, né? E a valoração da ética no vínculo dos seres humanos com a realidade, com o mundo. O Thomas Hobbes, né, ele considerava, né, que o ser humano só vai viver em paz se ele estiver dentro de uma relação de uma sociedade centralizada, que quer dizer de um governo que haja em relação aos seus súditos. Né? Então, por exemplo, súdito, um termo muito usado na época pela condição de realezas em que vivia Thomas Hobbes. Né? Então, a Inglaterra até hoje é uma realeza, e quem se submete à rainha, né, são os súditos. E a condição, Thomas Hobbes dizia, de uma sociedade funcionar de modo adequado é se a sociedade, né, leva em conta, a partir de um poder centralizado, a distribuição de leis, regras e condições para que todos tenham acesso. Então, que a lei seja acessível a todos, que a condição de vida, né, seja equilibrada para todos e não para um grupo. Ou seja, quem detém o poder não deve se aproveitar do poder para submeter os outros ao sofrimento. E à medida que isso vem acontecer, isso gera não uma sociedade da paz, mas ao contrário, uma sociedade da guerra, da contradição, das disputas constantes entre os indivíduos, porque você não estabelece um poder político, econômico, que dê valor a todos os indivíduos em termos de uma sociedade que implique na justiça social. O Spinoza, ele abordava, né, todo um processo de entendimento sobre a realidade a partir do pressuposto de que não é a religiosidade que deve guiar o indivíduo. O que deve guiar o indivíduo é uma fundamentação especialmente vinculada às condições de análise sobre a realidade, da racionalidade. Ou seja, era necessário que se trabalhasse o conhecimento, né, e o aprofundamento desse conhecimento. Em torno de 25 anos de idade, ele passou a se dedicar à filosofia, mas ele perdeu o direito a ser reconhecido, né, na sua pátria, né, quer dizer, na sua condição de judeu, né, ele perdeu essa característica, a família o abandonou, né, e ele foi fragilizando-se em termos de saúde, de condição socioeconômica, e foi, né, buscar outros caminhos, né, que lhe dessem maior sustentabilidade. Né? Tanto que ele sai da cidade de Amsterdã e vai morar na cidade de Haia. E na cidade de Haia ele vai construir, né, os seus aprofundamentos teóricos, conceituais, bem como, né, vai se dedicar à sua atividade, que era a condição da entrada de dinheiro, digamos assim. Né? E ele foi, né, ao longo da vida, né, polidor de lentes. Então, a característica é que ele se dedicava a polir lentes, né, de óculos, de telescópios, né, como, por exemplo, Huygens, que foi um importante astrônomo e amigo de
Spinoza levava, muitas vezes, né, seus telescópios para que o Spinoza fizesse a limpeza e a adequação, né. As ideias de Spinoza, embora dentro do círculo religioso, né, não fossem consideradas adequadas, em círculos em que ele estava próximo de cientistas, eles começaram a ler e começaram a considerar que os trabalhos de Spinoza eram trabalhos muito ricos, muito interessantes, e que traziam, né, análises e reflexões que pudessem implicar, né, numa leitura diferente da compreensão do mundo. Aqui um mapa para vocês, só para vocês se localizarem em relação aos Países Baixos, né? Países Baixos, né? Nederland, né? Land é terra, Neder terras baixas, né? Então, Nederland, né? O país das terras baixas, né? Neder. Significa, né, a tradução para o português, né, Países Baixos, né, pelas terras, né, rebaixadas historicamente ali que eles foram construindo. Quando a gente chama, né, o país de Holanda, Holanda são duas regiões nos Países Baixos, né. Então a gente tem aqui uma região onde fica Amsterdã, que é a Holanda do Norte, né, Noord-Holland, e nós temos a Zuid-Holland, que é a Holanda do Sul, que fica a cidade de Haia, né? Então, Spinoza, né, saiu de Amsterdã e foi morar e viver, né, até os seus últimos dias na cidade de Haia, né? Então, quando a gente chama, né, os Países Baixos de Holanda, né, a gente está chamando, na verdade, duas regiões. Tem várias outras, né, Utrecht, Gelderland, Overijssel, e assim por diante, né? Ou seja, tem outras regiões, né, não só as duas aqui, né? Como a gente poderia chamar também de Nederlândia, né? Nederlândia também seria um nome adequado, né, para expressar o nome do país, né? Enfim, né, só para vocês terem uma ideia do deslocamento que o Spinoza fez para avançar com seus conhecimentos, né, e passou a ficar isolado ali de outras pessoas, de outros amigos e assim por diante. As principais obras de Spinoza, né, são elas, né? Breve Tratado de Deus, do Homem e do Bem-Estar, em que ele retrata, né, a condição, né, do que é Deus, do que é o ser humano e do que é o bem-estar no mundo, né. Um outro livro dele, né, Ética Demonstrada à Maneira dos Geômetras, em que ele faz uma discussão, né, da ética, né, correlacionado aos aspectos da matemática. Tratado Político. Esse tratado político ele vai discutir, né, as questões de cidadania, né, como que o indivíduo vive dentro da sua realidade do mundo, incluindo, né, a ética, né, que também, né, a gente encontra em português separado, né, existem alguns livros, né, com o nome só ética, né. Então ele fez o tratado político e depois incluiu dentro desse tratado político as discussões sobre ética, né. Tratado sobre o cálculo algébrico do arco-íris, né? Então, entendimento dos fenômenos da realidade. Tratado sobre o cálculo das probabilidades, também um estudo voltado aí às questões matemáticas. E compêndio de gramática da língua hebraica, né? Que ele acabou não terminando, né? Veio a falecer antes, né? Essas discussões, esses conceitos elaborados pelo Spinoza, né, foram dando margem a toda uma compreensão de entendimento sobre a realidade, sobre o mundo, diferindo de filósofos anteriores a Spinoza, né? Vale salientar, né, que além de escrever em holandês, né, ele escrevia também em latim, né? Ou seja, ele tinha um bom domínio da língua latina, assim como tinha da língua hebraica, por influência aí cultural e social, né? E aqui, né, a gente entra na discussão, né? O significado de Deus para Spinoza. Alguém teria alguma ideia do que seria Deus para Spinoza? É que Deus para Spinoza, no caso, que Deus é a criação de si só por si só, não é mesmo? Também é, mas não é a criação dele por ele. Então não quer dizer que necessariamente Deus se criou, né, por ação dele, né? Mas não foi a ação dele mesmo para criar a ele, né? Deixa eu ver, alguém colocou uma
uma mensagem aqui. O Gabriel, é a existência de tudo. É a existência de tudo, mas é um tudo que não tem controle sobre si. E Professor, a Lucionelli colocou ali um pouquinho, Vinícius, que tudo que está ligado à natureza. Pode falar, Vinícius. posso tentar? Pode. Porque o professor comentou que ele teve como influência Thomas Hobbes, né? Isso. Eu estudei isso há 20 anos atrás, então eu posso estar confundindo. Thomas Hobbes foi quem criou o contrato social, não foi isso? Isso. A teoria do contrato social, né? Isso. Lá na teoria do contrato social, ele criou aquela figura que, salvo engano, existia, não sei se em Gênesis ou se, não lembro em qual parte da Bíblia, do monstro Leviatã. Então ele dizia que, se eu estiver errado, o professor me corrige naturalmente, que a sociedade, para Thomas Hobbes, que para a sociedade há de se viver num contrato social em que o Estado, representando esse Leviatã, esse monstro divino, né, teoricamente, tentando explicar um pensamento para dar um significado de Deus para Spinoza. Então, o Leviatã, sendo esse monstro divino, estaria ali como um ser superior, olhando as pessoas num plano inferior ali, praticando o contrato social, digamos assim. E, de repente, para Spinoza, eu acho que mais ou menos isso. Eu acho que tudo que Spinoza estudava, eu acho que, de repente, ele tentava chegar nessa divindade. Eu acho que ele tentava responder os seus dilemas, as suas pesquisas e tal, pensando em Deus, ou não. Ele tem essa influência do Thomas Hobbes, como você colocou, né? Mas a noção, né, que ele vai dar para a condição de Deus é diferente. Ele vai caracterizar, né, Deus, né, de uma forma que Deus é a natureza ou uma substância. Então, Deus é a harmonia das coisas que existem. E que esse processo, né, que existe é imanente, né, em si mesmo, né, é transcendental por si mesmo. Não quer dizer, né, que alguém o criou ou que ele se autocriou. Significa que ele existe. Então, ele existe, mas por isso que se falou assim, Deus, uma teoria panteísta, né, porque fala de Deus, a natureza, né, e a natureza tem diferentes seres, né, então todos eles são seres divinos, né, e ao mesmo tempo, né, se falou que a condição dessa definição é ateísta. Por quê? Porque ele diz, né, que esse Deus não tem domínio sobre si mesmo, né, e essa característica, né, faz com que a natureza, a substância, a divindade, né, ela acontece, né, então ela acontece na sua própria dinâmica de movimentos e como ela venha a se caracterizar de um modo mais intenso, digamos assim, né. E o Spinoza, ele vai ressaltar, né, que as obras religiosas, elas têm uma análise equivocada sobre a própria dimensão de Deus, né, porque elas atribuem a existência de um ser superior que, segundo ele, não existe, né. O que existe é a natureza. E a natureza é tudo aquilo que está à nossa volta. E nós fazemos parte dentro dessa estrutura de natureza. Nós, seres humanos, né, a gente tem a condição de pensar sobre a natureza, de pensar sobre o que está à nossa volta, mas a gente não tem controle da natureza. Por mais que o conhecimento científico esteja avançado, a gente tem o conhecimento para entender como que a natureza age, mas não quer dizer que a natureza não crie imprevistos na própria dinâmica desse planejamento. Então, digamos assim, né, que a gente pudesse, com os cuidados aí necessários, a gente pensa assim, amanhã eu tenho que ir ao banco pagar uma conta. Esse é o meu objetivo, esse é o meu planejamento. Mas não significa que eu domine as situações que vão envolver pagar a conta no banco. Pois eu posso chegar ao banco, o banco está lotado, a agência pode estar fechada, pode ser que a agência esteja aberta, pode ser que não tenha ninguém na fila, pode ser que não ocorra nenhum problema ali no trânsito, e assim por diante. Ou pode ser que ocorra,
por mais que eu faça um planejamento, não significa que as coisas vão se desdobrar dentro do planejamento. E a dinâmica da natureza, né, da realidade, do mundo, né, é uma dinâmica intensa. E essa dinâmica transcendental é a própria transformação que ocorre na natureza em si, que é a condição transcendental dela, e a condição imanente, né, que ela permanece e ela se modifica. Então a natureza vai se modificando frequentemente. E quando o ser humano apela a questões religiosas, ele acaba fazendo uma interpretação equivocada, não racional, dos fenômenos que estão à sua volta. Ou seja, ele atribui poderes, né, que são base da natureza. Então, um exemplo, né, o ser humano, os primeiros seres humanos, quando se deparavam com um trovão, eles se escondiam de medo. E depois passaram a atribuir, né, uma situação de que, quem sabe, um Deus estivesse agindo em relação ao ser humano, e com isso o ser humano deveria ficar escondido, porque o Deus estaria bravo, né, com alguma coisa que foi cometido ali pelo ser humano. E isso foi replicando, né, como um pensamento, digamos assim, infantil, né. E o Spinoza, né, eu já olho lá, alguém escreveu no chat, mas eu já dou uma olhadinha lá, escreveu dizendo que essa consideração, né, para explicações sem fundamentação racional deram base para a organização de pensamentos dogmáticos, né, de pensamentos que valorizavam superstições ou que valorizavam processos imaginativos sem uma explicação adequada em relação à realidade. Ou seja, as religiões, né, faziam uma interpretação dogmática, supersticiosa, imaginativa, que não davam conta de explicar aos seres humanos, né, o que estava efetivamente buscando em termos de entendimento. E isso fragilizava a própria demanda, né, do que a gente entende por realidade, né, ou características da realidade. A Lucianelli perguntou se tudo está ligado à natureza. Sim, tudo é a natureza. A natureza é ela em si, né? O contrato social é do Rousseau, o Leviatã é do Thomas Hobbes, né? O contrato social é do Rousseau, né? O Rousseau ele vai caracterizar, né, sobre que o ser humano é bom por natureza e a sociedade o corrompe, né? Então, o contrato social é do Rousseau, né? O Leviatã é do Thomas Hobbes, né? E eles têm perspectivas diferentes de entendimento dessas relações, né? E a Lucianelli colocou até onde eu saiba, sim. Até onde eu saiba, sim, do que? Da questão da natureza? Se for da questão da natureza... Não, professor, o contrato social. Até onde eu me lembrava, o contrato social era do Rousseau. É do Jean-Jacques Rousseau mesmo. Uhum. E o Leviatã, que é do Thomas Hobbes, onde ele vai descrever o funcionamento da sociedade. Deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta. Pergunta. Já que você me citou. Então, deixa eu ver se eu entendi. Essa questão de Deus para Spinoza, em relação à natureza, né? Tudo que está ligado à natureza, enfim, digamos assim, a perfeição da natureza, mas não no controle de Deus. Não. Ou não? A natureza é Deus. Deus é a substância. A substância mas não que é a natureza. Deus esteja num controle absoluto e que nada possa ser mudado. Não, a natureza não tem controle sobre si. Deus, que é a natureza, não tem controle sobre si. A substância, que é Deus e a natureza, não tem controle sobre si. Então, aquele Deus religioso, né, da época, né, acho que até hoje em algumas religiões, aquele Deus que está sob o controle de todas as coisas, não existia para ele. Não. Ele questiona, né, por isso que ele foi expulso da sinagoga, né. Por exemplo, né, nós temos uma educação cristã, né, a maioria de nós, né, tem uma educação cristã. Essa educação cristã significa que a gente aprende desde cedo que Deus existe, que Deus é onisciente, onipresente, que Ele acompanha todas as dinâmicas da nossa vida, e a gente, né, vai aprendendo, né, desde cedo que é assim, né, e a gente não faz questionamentos, né, a gente segue, né. E à medida que a gente segue, a gente vai replicando, né? E a gente cresce
converse com as pessoas que falam também a mesma coisa, ou seja, todo mundo fala a mesma língua e não há dúvidas em relação ao aspecto de Deus, né? Então, por exemplo, no judaísmo, né, porque tem o desdobramento. Então, entre os gregos, né, basicamente a sociedade era panteísta, com vários deuses. Os deuses tinham características de humanos, né, ou seja, faziam bobagens e assim por diante, né, eram invejosos, eram alegres, tinham a característica da imortalidade. Quando surge o judaísmo passa a eleger, né, que existe um Deus único, e esse Deus único, onipresente e onisciente. E posteriormente, né, surge o cristianismo derivado do judaísmo, porque o cristianismo, basicamente, ele vai diferir do judaísmo quando ele diz que o Messias chegou ao mundo. E Messias seria Jesus, né? E Jesus Cristo, chegando ao mundo, vai dando as bases para o surgimento do cristianismo. Tanto que tem uma discussão, se vocês acompanham lá a Paixão de Cristo, né? Os judeus dizem que Jesus não é o Messias. Eles dizem, Messias não é ele, é enganação e assim por diante, né? E Jesus, né, é crucificado e depois o cristianismo ganha força, que vai impactar aí na formação aí de boa parte da Europa, né, por exemplo, né, os romanos, depois os europeus, e se espalhou pelo mundo. Dentro dessa construção, né, de característica, né, nós aqui, para os judeus, a característica o Deus é único, onipresente, onisciente, é poderoso, porém concede a nós o livre-arbítrio, e posteriormente, quando a gente vier a falecer, ele vai cobrar os nossos comportamentos, né? Se a gente agiu de modo adequado ou não aqui no planeta Terra, né? O cristianismo vai replicar esses conceitos e depois vai criando variações e vai divergindo, vai tendo modelos diferentes de cristianismo e assim por diante, né? Mas a característica que a gente vai aprendendo de modo geral é que existe um Deus que está em todo lugar observando os nossos pensamentos, né, e nossos comportamentos. E com isso, né, a gente tem que agir bem para que não venhamos a implicar em comportamentos inadequados na relação nossa com o mundo, por exemplo. Deixa eu ver, alguém aqui comentou alguma coisa? Certo, foi a Lucionelli que escreveu aqui. Dentro dessa consideração, né, o Spinoza vai dizer, né, que esse pensamento, né, é um pensamento que leva ao equívoco, porque leva o indivíduo à submissão, né, a aceitar e não a questionar o que está à sua volta ou a validação desse conhecimento, né? Então, em termos, né, de como fazer com que esse conhecimento se efetivasse de modo efetivo, né? Professor, Oi, pode falar. Mas o Spinoza, que eu me lembre, assim, ele era contra esse negócio de reza, as religiões eram inválidas, eram como se fosse assim, não precisava de religiões, não era isso? Isso mesmo. Então, ele dizia que não tem sentido, né? Exato, muito tempo atrás já, eu lembro vagamente de algumas coisas, mas para mim, parece que ele conceituava, assim, que nada disso era real, assim, que reza era bobagem e religião é algo que não era para ser seguido. Exatamente, né? Ele falava isso. Ele falava que, inclusive, né, eu vou comentar com vocês isso também, ele dizia, né, que a natureza, né, Deus, natureza, a substância, né, tudo isso é uma engrenagem gigante que vai funcionando. Tanto que ele diz, né, a substância não possui causa fora de si, ela é a causa de si mesmo, ou seja, uma causa sui, né, em latim, né? Então, a condição da substância é ela mesma, a natureza é ela mesma, ela funciona dentro da sua dinâmica, né, da sua própria causa, né, que ela, a natureza, não consegue explicar. Então, a natureza funciona de acordo com a sua própria condição, sem que ela entenda a lógica do seu funcionamento, né? E ele argumentava, né, que essa substância, né, ela se caracteriza, né, como independente, livre, e a sua existência, né, basta a si mesmo, né? Ela existe, ponto final, né? Então, o universo, né, antes da existência do planeta Terra, a natureza estava existindo. Após o fim do planeta Terra, a existência, a natureza vai continuar existindo, né? Então, ela é um processo de continuidade. Pode falar. Não, eu estava
tentando traçar um paralelo entre essa linha de pensamento dele, acreditando que Deus é a natureza, mas ao mesmo tempo ela é como se fosse um Deus descontrolado, né? Seria mais ou menos isso, né? Ou Um Deus que não tem controle. isso. Então, vamos dizer assim, acaba que fica difícil você também acreditar num Deus que não tem controle, é um Deus descontrolado. Então, meio que... Por isso que não tem sentido rezar. Por isso que não tem sentido pensar que existe Deus. Eu estava tentando traçar um paralelo entre essa linha de raciocínio dele e a linha de raciocínio do estoicismo, né? Que tem Deus na natureza, mas já acho que seria o oposto disso? Ou não? Os estoicos, né, eles são materialistas também, né? Então, a condição é de que a explicação é que você, o termo, né, usando a expressão Deus, né, Deus é algo que está aí, mas que não interfere em mim, né? E eu não interfiro nele, né? Como Epicuro também dizia, né? Se os deuses existem, eles estão em outro lado lá que resolvendo os problemas deles, né? E não os nossos, né? Protágoras também trabalhava dentro dessa caracterização, né? Então, como Deus é a natureza, né? Não tem sentido, né? A gente ficar orando para a natureza. Não tem sentido criar teorias, né, de que a natureza vai nos castigar, né? A natureza vai fazer o que ela faz todos os dias, sem que a gente tenha um controle sobre ela, né? E ao mesmo tempo, né, essa natureza é infinita, porque ela existia antes da existência dos seres humanos e vai continuar existindo, né, quando o planeta Terra tiver um fim, né? Ela em si é indivisível e sem limites, né? Qual é o limite da natureza? Não tem, a natureza vai se desdobrando como a natureza é. Se a gente, por exemplo, queimar as matas, né, a gente destrói a natureza, mas a natureza continua existindo. A gente destrói a natureza, né, no sentido de queimar as árvores, elas vão causar prejuízos à vida humana e assim por diante, mas a natureza vai continuar existindo. Se virar tudo deserto, a natureza continua existindo. E ela vai se desdobrando, né, em si mesma. E ela vai dando continuidade, né? Então, o que o Spinoza dizia é que não tem sentido, né, ficar orando para algo que não tem nada a ver com nada, né? E ao denominar, né? Professor. Pode falar. Então, na concepção dele, Deus não é o criador, ele é a própria criação. Mas não é ele que criou. Sim, por isso, ele não é o criador, ele é a criação em si. Não existe um criador. É que essa palavra, né, criador, né? Eu estou falando do ponto de sim. vista que os cristãos creem, né? Sim. Que havia essa crença, né? Sim. Entre nós, né, para entender o mundo, né, o mundo foi criado por Deus, né, na religiosidade, né? A característica, né, que ele diz assim, a natureza é infinita. A gente não sabe o começo, né, não sabe o fim, né? E ela vai se desdobrando, né? Então, o universo, né? Quando a gente olha para o universo, né, vê a Via Láctea, onde que fica no universo, né, que é um pontinho minúsculo, né? A Via Láctea é um pontinho minúsculo, né? E o sistema solar é minúsculo mais ainda, e a Terra nem dá para se ver, né? Mas a característica, né, de que existe todo um universo que a gente não sabe dimensionar seu começo, muito menos o seu fim. E essa é a condição da natureza, né? Então, uma natureza que está existindo pela sua própria condição de existir, né? Tanto que ele diz assim, né? A natureza, né, não tem vontade nem finalidade. E a função da substância é existir. Vai existindo, né? A substância vai se desdobrando na sua própria condição de existência, ou seja, não tem nada a ver, né, com a noção de Deus judaico-cristão que a gente aprende desde cedo, né? Por isso, né, como foi comentado anteriormente, né, não tem sentido, né, a gente criar religiões e mesmo estabelecer, né, rezas, orações, preces, né, para Deus, né, porque todo esse processo está vinculado à natureza. E rezar para a natureza, né, não vai implicar em nada de diferente, né, na vida de cada um de nós, né. Então ele dizia, né, a gente tem que, nós temos que ser pessoas ativas, né,
na realidade no mundo, né? Buscando, né, compreender o que é o mundo, o que é o que está à nossa volta, e com isso, né, construirmos uma vida mais adequada. Né? Alguém quer falar? Professor. Oi. Então, assim, Spinoza, ele não foi um estudioso de Deus, né? Ele tratava das condições políticas, da condição moral do homem e tudo mais. E ele usava esse substrato de Deus como eu vou dizer, como um motivo para fundamentar as suas pesquisas. É isso? Ele fazia, ele também, né, ele combatia a questão das religiões. Né? Então ele fazia toda uma discussão, né, sobre o entendimento de quem é o ser humano, no contexto da realidade social, a questão da ética, como ela se caracterizava, sua importância, e ele destacava todo um processo, né, de que para a gente chegar à razão de entendimento do mundo, a gente não deve se apegar a crenças que são infundadas, né? Então, para ele era importante também fazer esse debate em termos de construção. Tanto que ele vai desdobrar, né, as discussões sobre a existência de Deus, né, nos seus trabalhos. Né? Então, é algo que para ele era importante, né? Para tentar, né, a ideia dele, o que era? Né? Fazer com que as pessoas aprendessem a pensar sobre o mundo. E não ficassem numa situação de expectativas, né? Então, ele vai usar um termo potência. Potência é tudo aquilo que a gente traz. E essa potência, ela está relacionada ao afeto, às paixões. E ele vai caracterizar, né, que o ser humano, agindo no mundo, ele tem um afeto de alegria. E o ser humano passivo no mundo, ele tem um afeto de tristeza. Então, a condição, né, de sermos subjugados, seja por qualquer situação, né, inclusive da religiosidade, leva-nos à passividade e leva-nos à tristeza. E a condição, né, que ele elege como fundamental da condição humana, da natureza humana, é de buscar conhecimentos, é de buscar ações, é ser ativo no mundo. E quanto mais ativo nós somos no mundo, mais a gente vai constituindo e vai caracterizando nossas análises sobre aquilo que está à nossa volta. Ou seja, a gente vai tendo uma contribuição mais adequada, uma contribuição mais aprofundada, uma contribuição melhor sobre o que está à nossa volta. Então, ele apela que cada um de nós, seres humanos, né, sejamos ativos no mundo, e não pessoas que fiquem passivamente recebendo as informações. Então, basicamente, né, a criança, os pais, né, dizem à criança o que ela deve fazer, os professores dizem à criança o que ela deve fazer, o empregador diz ao jovem o que ele deve fazer, e a religião diz a cada um de nós o que a gente deve fazer. Ou seja, que nós, ao invés de termos essa potência em busca da ação, e ação para ele é ação mental, é ação motora, juntas, correlacionadas, num princípio monista, ele vai dizer que se a gente não tem essa autonomia, a busca pela liberdade, a gente acaba se alienando, né? A gente acaba se fragilizando e acaba entrando, né, nesse afeto de tristeza, né? Ou seja, a gente fica esperando que as pessoas façam por nós e não nos tornamos ativos em busca de entendermos o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Essa é a pergunta. Né? E como que nós podemos agir para entendermos o que ocorre? Então, nossa educação é uma educação muito forte no sentido de não ensinarmos-nos a questionar, a duvidar, a buscar perspectivas e análises mais rigorosas e adequadas sobre aquilo que está à nossa volta. Ok? Então, para ele era importante, né, que combater esse processo da religião, né, não só da religião, mas, por exemplo, dela, em que o indivíduo fica à mercê de determinações que são feitas, né, e ele tem que se encaixar dentro dessas determinações. Né. Em relação à existência, o Spinoza destacava, né, que nós existimos no mundo real. E essa condição da imanência, né, que leva a nós estarmos envolvidos dentro dessa materialidade do mundo. Né. Então, é o mundo real
como o mundo se caracteriza, e é dentro desse mundo que a gente está presente. E nós, né, vamos entendendo o mundo através do nosso corpo. Então, a corporeidade é o elemento central para que a gente faça todo o processo de entendimento do mundo, da razão. Então, para ele vai dizer que muitas vezes, dentro desse mundo real, nós acabamos por sermos influenciados por ideias equivocadas, conceitos equivocados, que nos levam a não entendermos adequadamente, né, quem somos, como somos, onde estamos. Né? E ele destaca, né, que as paixões, né, que estão diante aí de nós, na realidade, essas paixões, né, podem levar à alienação, né, ou podem levar a uma consciência do indivíduo. A paixão, né, ela pode ter uma característica impulsiva do indivíduo, mas é segundo ele, né, uma condição da busca pelo conhecimento e da atividade. Então, se a gente pega lá o Descartes, né, que diz que os sentimentos, né, os sentidos nos enganam e que só a razão permite conhecermos a realidade, o Spinoza vai dizer o contrário, ele vai dizer que são os sentidos, as paixões, que permitem que a gente entenda que a nossa dimensão de racionalidade está composta, né, pelos sentidos. Ou seja, o corpo e a mente não são elementos separados, são elementos unos. Tanto que a grande contribuição do Spinoza é trabalhar os princípios do monismo. Então, Descartes, né, tem a influência dualista na sua composição. Né? Ele separa corpo e mente. O Spinoza, ele vai trabalhar com a característica de que corpo e mente estão juntos, eles não se separam. E o próprio Spinoza, né, na definição do René Descartes, né, penso, logo existo, em Spinoza seria existo e penso. Existo e penso. A existência é o elemento central para demandar a própria condição da racionalidade. E as paixões, que são os sentidos, né, elas vão afetar o nosso conhecimento de mundo. A gente se deparando com o mundo, a gente pode ter compreensão adequada ou inadequada. E isso vai depender do grau de raciocínio que a gente venha a ter em relação àquilo que está à nossa volta. Né? A condição de imanência, né, que é algo importante, trabalhado pelo Spinoza, né, a imanência para ele, né, é algo que se opõe ao sentido de transcendência quando se aplica ao conceito judaico-cristão de Deus, né, que é algo que vai para além da sua própria dimensão. E a imanência é entendida por ele, né, que a condição transcendente, né, está relacionada à própria dinâmica de viver o mundo. Então, a transcendência é o mundo e suas transformações, é a natureza se transformando. E a imanência é a condição, né, das características que envolvem essa transformação da própria natureza. Já entre os judaico-cristãos, né, a condição, né, de imanência é atribuída a um Deus onisciente, onipresente, que controla o mundo, controla todas as coisas, né, inclusive, né, os nossos pensamentos. Né, e com isso, né, Deus muitas vezes vai nos colocando à prova, diferentes tipos de provas, em que nós, né, vamos explicitar, né, a nossa fé, né, se ela é efetiva, não é efetiva, é frágil, não é frágil. Né. Então, esse processo, né, de imanência, né, como algo transcendental de um plano para outro, né, é visto, considerado por Spinoza, né, como algo equivocado. E que a imanência ela está caracterizada as transformações que o mundo vem a ter. E a própria transformação da natureza, né, em suas características, suas especificidades. Né. As paixões, né. Então, quando a gente pensa em paixão, a gente associa, né, com algo arrebatador que acontece conosco, né, levando-nos a comportamentos impulsivos. Vocês já ouviram falar da palavra patologia. O que significa patologia? Alguém lembra? Tenho medo de falar errado. Se falar errado, não tem problema. Eu
vejo a patologia como algo que foge da normalidade, daquilo que... Certo, Lucionelli. Que patos, né, está relacionado à doença, né? Então, algo é patológico, né, porque é algo que envolve uma doença, né, um desequilíbrio. E também, né, patos significa paixões, né? Então, o indivíduo pode estar apaixonado, né, que quer dizer, ele, na paixão, ele se aliena. Então, a pessoa, né, amando, que está apaixonada por outra pessoa, ela fica sonhando no mundo, né? Sonhando acordado com o sujeito, a pessoa, né, amada. E com isso, né, se aliena de outras situações e outros elementos, né? O Spinoza diz assim, que a gente não deve entender, né, a condição da paixão correlacionada ao nosso corpo, né, como uma característica de passividade ou de perda de conhecimento diante do que está à nossa volta. A paixão, né, ela aviva cada um de nós em diferentes situações e segmentos, né? Então, por exemplo, eu me encanto com um determinado conhecimento e me apaixono por esse conhecimento, eu começo a aprofundar o conhecimento, passo a ter dúvidas. E se eu me apaixono por uma pessoa, eu quero conhecer a pessoa, quero entender a pessoa, quero correlacionar os elementos que envolvem a pessoa. E assim, né, um instrumento musical, né, se eu me apaixono pelo som, eu quero entender a lógica, como ele funciona. Então, a paixão não é necessariamente uma perda que o indivíduo tenha em relação a ler o mundo e a realidade. Mas a paixão demonstra, né, que os nossos sentimentos, né, estão no nosso corpo. E nesse corpo, né, nós temos as nossas afecções, né, que estão vinculadas aos afetos, né, que nós vamos construindo nas interações com outros seres humanos, né, com o mundo à nossa volta, com a cultura que está à nossa volta. Então, a condição do affectus, como ele diz, né, vai implicar no actus, que são as ações. E esse processo, né, de paixão significa que a gente está vivos, nós estamos vivos no mundo. E com isso nós vamos nos envolvendo em busca de conhecer o mundo. Então, a paixão, ele não vai entender, né, como aquela condição que nos leva a perdas de referência, mas ao contrário, que a paixão, ela age, né, sobre os nossos sentimentos, nossos afetos, e faz com que a gente tenha toda uma condição, né, de compreender o que está à nossa volta. Então, os sentimentos são essenciais para que a gente conheça o mundo. Então, para que nós possamos entender racionalmente o mundo, a gente precisa dos sentidos. E eles são bases essenciais para o conhecimento daquilo que está à nossa volta, né? Spinoza, ele usou o termo affectus, né, correlacionando ao afeto, né, em que ele buscava, né, caracterizar dentro dessa estrutura que nosso corpo é um corpo com potência para a ação. Nosso corpo, né, contém a nossa mente, né, nossa condição de raciocínio e de entendimento. E essa potência para a ação, dependendo de como a gente está inserido em determinado contexto em que a afetividade está sendo exercida nas trocas entre os indivíduos, essa afetividade ela pode ser potencializada, fazendo com que a gente venha a agir nesse mundo, ou ela pode ser reprimida, fazendo com que a gente se torne submisso às determinações daquilo que está à nossa volta. Que a gente poderia dizer, né, a gente pode construir um processo de educação junto às crianças para que elas tenham a ação no mundo, e essa ação é motora e é mental, ou que elas fiquem esperando que as pessoas definam o que elas devem fazer ou pensar. E isso reprime a condição da potencialidade do indivíduo, né? Então, nós trazemos possibilidades, e essas possibilidades dependem de como a gente vai entendendo o nosso mundo, a nossa realidade, por exemplo, né? O Spinoza dizia assim, né? O ser humano não tem como não se afetar em relação ao mundo, né? E o afeto, né, ele está presente em todas as nossas relações. E o afeto, ele pode ser ativo, ampliando a nossa potência de ação, ou ele pode ser passivo, fazendo com que a gente não venha a agir, né? Ou se agir,
a gente aja de um modo não tão intenso quanto poderia. Então ele vem a caracterizar, né, que o afeto demarca quem nós somos. E o afeto vai constituindo como que as relações são estabelecidas. E num processo de educação, a gente pode educar os indivíduos para serem ativos ou para serem passivos, né? Quanto mais ativos nós somos, mais nós ampliamos a nossa dimensão de conhecimento sobre a natureza. Quanto mais passivos, né, mais a gente aceita o que o outro determina. Então, a crítica dele, né, por exemplo, a questão da religiosidade, é que a religiosidade nos torna passivos, né? Pessoas que aceitam o que é dito sem que a gente questione o conteúdo do que é dito, né? Se é adequado, não é adequado, se tem razão, não tem razão, e assim por diante, né? As afecções, né? Então, o Spinoza vai dizer que as afecções, né, que é a afetividade, né, que ocorre na troca que a gente vem a ter, né, nas relações humanas, essas trocas, né, vão possibilitando, né, que a nossa potência para agir aumente ou que ela diminua, correlacionada à potência também de pensar, entendendo, né, que esse pensar está dentro do agir. Então, a ação, o ato, é um ato motor e é um ato mental ao mesmo tempo. Por isso que Spinoza é um monista, trabalha a unidade entre corpo e mente. Esses conceitos, né, do Spinoza vão repercutir na psicologia histórico-cultural ou sócio-histórica do Vygotsky e na psicologia chamada de psicogênese do Henri Vallon. Então, esses dois autores, né, Henri Vallon e Vygotsky, né, e os que seguem Vygotsky, como Leontiev e Luria, né, eles vão trabalhar, né, dentro da psicologia, tendo as influências, né, da construção do pensamento de Spinoza, né, entendendo, né, a condição do potencial dos indivíduos. Vocês já devem ter ouvido falar em Vygotsky sobre zona de desenvolvimento potencial, né, ou uma tradução mais próxima do russo, né, zona de desenvolvimento eminente, né, aquilo que pode vir a acontecer. Esse é um processo, né, em que o Vygotsky e o Vallon valorizavam muito a atividade do indivíduo. E na atividade, na ação, o indivíduo vai se apropriando, né, conscientemente daquilo que está à sua volta, né. Ele denominou, né, que a passagem de uma potência menor para uma maior significa afeto de alegria, né. O que quer dizer, né, essa passagem de potência menor para potência maior? É que o indivíduo, né, nas suas relações com o mundo, comece a ser alguém que faça questões, que duvide, que haja, que não fique esperando que as coisas aconteçam. Então, quanto mais eu venha a agir no plano motor, no plano mental, né, que estão correlacionados, mais a minha condição de alegria vai se construindo. Alegria, o que é, né? É a condição de dominarmos, compreendermos, entendermos aquilo que está à nossa volta. E o caminho contrário, né? Dentro das afecções, né? Como, por exemplo, quando a gente faz o inverso, né? Faz com que de uma potência maior a gente vá para uma potência menor, a gente passe a caracterizar o afeto de tristeza, né? No afeto, né, na busca, né, de compreensão das afecções, quando a gente diminui toda a nossa potencialidade, a gente, né, vai fragilizando também a nossa condição de pensamento, né? Dialeticamente, né, dentro de um processo monista, esses vínculos, né, vão diminuindo no indivíduo. Então, já que a ação é ação motora e ação mental, à medida que eu vou diminuindo a minha potência em relação ao mundo, que quer dizer, né, meu papel de buscar conhecimento, de questionar, de aprimorar o que está à minha volta, né, de trazer dúvidas para elaborar conceitos, né, eu vou me fragilizando cada vez mais. E esse afeto de tristeza vai tomando conta, muitas vezes, de cada um de nós, né, enquanto indivíduos, né, que vai nos levando, simbolicamente, à condição da morte. Então, o que quer dizer, né, quanto mais a gente deixa de agir, mais a gente se torna submisso. E nos tornando submissos, nós passamos a fazer o que é determinado pelo outro. Então, alguém determina o que a gente deve fazer e como a gente deve pensar.
E à medida que a gente vai aceitando esse processo, simbolicamente é a nossa morte, né? Da nossa potência, né? Nós podemos ir muito mais além do que aonde a gente está. Mas para irmos além de onde a gente está, a gente precisa do processo do actus, né? A gente precisa da ação. E essa ação amplia cada vez mais a nossa potência em termos de conhecimento do que está à nossa volta, do mundo, o melhor entendimento, melhor compreensão, maior consciência. Paixão e razão, né? Então, o René Descartes, né, o Paixão e Razão, o Baruch Spinoza, ele vai considerar, né, que ao invés daquele modelo cartesiano que separa a razão do corpo, é importante que se entenda a característica, né, de que os afetos que estão vinculados à nossa condição de sensações no mundo é o elemento que vai dar base numa unidade à condição dos nossos pensamentos, criando, né, e caracterizando, né, todo um princípio de pensamento monista, de caracterização monista de entendimento do ser humano, né, dentro das suas relações. E com isso ele vai destacar a condição da ética, que envolve, né, a própria condição do ser humano diante da realidade. E a ética é um valor transcendente, né, porque a ética ela vai envolver, né, toda uma compreensão do passado, do presente e do futuro, que envolve basicamente a condição de respeito entre os indivíduos. E que essa ética vai dando base, né, para que a gente supere uma moralidade que impõe à realidade determinados conceitos que muitas vezes são pautados pelo não questionamento. Então, o Spinoza, né, na discussão sobre ética, vai dizer, né, se a gente se pautar pela moralidade, a moralidade vai nos limitar e vai impedir, né, que a gente faça uma leitura de realidade que seja dinâmica. Então, a moralidade são regras estabelecidas dentro de uma cultura, mas a gente não pode entender essa moralidade como a verdade, pois é necessário que a gente tenha uma compreensão da ética em termos do respeito aos indivíduos, e não da moral que vai trabalhar muito com a condição de certo e errado. Então, e a gente, né, nós temos um pensamento cartesiano muito forte, né? A gente, quando alguém fala alguma coisa, a gente vai falar, isso é mentira ou é verdade? Isso é certo ou é errado? Isso é adequado ou inadequado? Então, a gente tende a separar frequentemente as situações e não entender, né, que o ser humano abriga dentro de si contradições, né? Contradições sobre várias coisas, sobre vários entendimentos, né? Então, para o Spinoza, né, é fundamental o entendimento, né, dentro dessa dinâmica de natureza, Deus, substância, né, como uma condição material da própria estruturação do pensamento, né, em que ele vai se organizando dentro de uma unidade. Essa unidade psicofísica é caracterizada pelos afetos, né, pelas paixões, pelas ações, né, que dão ao corpo humano e à nossa condição mental uma unidade, né. E nas discussões, né, proferidas pelo Spinoza, ele estabeleceu, né, que o corpo é o caminho para que a gente entenda o mundo. E não que o corpo, né, seja, como diria o Descartes, a fonte dos erros, dos enganos, dos equívocos, das análises, não precisa sobre o mundo e a compreensão do mundo. Para o Descartes, né, a gente teria que se afastar de toda a influência corporal, todos os sentidos, porque eles nos enganam. E o Spinoza vai dizer, né, que a forma para que a gente compreenda quem somos e o que é a natureza necessariamente passa pelo corpo, né, passa pelos afetos, passa pelas paixões, passa pelas ações. O corpo é o caminho para o entendimento do processo mental, que contém o próprio mental, né? Ou seja, são aspectos diferentes, porém que só existem em unidade, um com o outro, e não separados, né? Vale salientar, né, que Descartes, né, teve as discussões em que ele falava, né, que Deus é perfeito, muitos atribuem, né, a definição de Deus à definição da matemática como perfeita, mas na época, né, ele discutindo, né, as questões divinas, gerava influências ali na produção de análise, de entendimento
de outros pensadores e também da própria religiosidade, né, que fez com que Descartes se destacasse, né, como um racionalista na sua época, implicando nos anos posteriores, né, como eu disse, né, até hoje a gente é dualista, né, na forma de entender o mundo, né, muito mais do que monistas, né, pelo tipo de educação que a gente vem a ter. E o Spinoza, né, já teve dificuldades, né, com o clero, né, com a religiosidade, né, pois ele questionava a religiosidade dos hebraicos, né, e com isso toda e qualquer religião, e ele não era bem visto, né, pelos estados, pelas realezas, né, que estabeleciam, né, a condição da elaboração do pensamento como um processo vinculado à divindade, né. Isso fez com que demorasse para que se estabelecesse, né, as ideias de Spinoza, né, de uma forma mais consistente, né. Anos depois, né, vai ter todo um impacto nas elaborações futuras aí do pensamento. Mas, na época, né, ele era reconhecido dentro de um meio científico, mas não eram conceitos que se espalhavam, né, em discussões mais amplas pela sociedade europeia, né. Sobre a natureza humana, né, ele vai falar, né, que a natureza humana está vinculada a como que, diante dos afetos que nós temos, nós vamos caracterizando as relações entre os seres humanos. Basicamente, né, os estados que eram realezas, né, ou são ainda realezas, né, se estabeleciam com o soberano e com os súditos, né. A característica importante que ele dizia é que, se o súdito se submete ao soberano e não tem a perspectiva da autonomia, do exercício da liberdade, ele acaba sendo alienado e o próprio sistema econômico passa a ser uma forma de oprimir o indivíduo, né? Ao invés de trabalhar a condição de que os indivíduos tenham todo um equilíbrio social, né, como diria o Thomas Hobbes, a característica é que a sociedade se torna opressora e oprime o indivíduo, né, que por ser súdico acaba sendo o indivíduo que se submete ao controle do outro. E ao ser submetido ao controle, vai se perdendo, né, as características da construção da subjetividade, da individualidade, e dentro do coletivo, né, nós vamos ficando passivos, né? Então, por exemplo, na nossa cultura brasileira, a gente é bastante passivo, né? Uma vez ou outra, né, que a gente é mobilizado para alguma coisa. E muitas vezes a gente é mobilizado para coisas que não é do nosso interesse. E a gente acaba assumindo uma determinada ação, porém, né, a gente está alienado na própria ação. Por quê? Porque a gente está agindo sob controle, e não necessariamente sobre um processo de análise em relação àquilo que a gente está realizando ou àquilo que a gente está fazendo, né? O Spinoza, ele destacava, né, que a natureza humana é de que os seres humanos percebam a sua potência. E essa potência faz com que, na ação, o ser humano amplie sua condição de liberdade, de preservar a vida, de buscar toda uma situação de romper com um processo que o submeta a repetir informações ou a agir em conformidade com o que é limitado. A condição, né, que o Spinoza destaca é que o Estado deve produzir indivíduos, né, que tenha como base uma sociedade que busque o bem-estar para todos, né, que todos, né, estejam vinculados, né, a ações em busca de direitos, a transformação da sociedade, em que possam agir em pé de igualdade, cabendo ao Estado, né, saber prover os indivíduos de um modo equilibrado. Não é o Estado fazer pelos indivíduos, mas é o Estado garantir aos indivíduos a sobrevivência. E com isso, né, que os indivíduos possam ter acesso à educação, à empregabilidade, ao reconhecimento da sua condição, né, de trabalho, sua condição produtiva, e que as pessoas tenham a liberdade para poder agir dentro do mundo, dentro da realidade, fazendo com que nas suas ações o ser humano possa transmitir qualidade, compreensão, entendimento, e que os seres humanos, né, não sejam seres passivos, né? Ao contrário, né, que o ser humano seja formado para que questione o que está à sua volta e que possa agir dentro dessa realidade
produzindo novos conhecimentos e não aceitando de forma passiva como os conhecimentos são estabelecidos, ou seja, que a dúvida gere no indivíduo a condição da elaboração do conhecimento, da elaboração do pensamento, e esse afeto, né, seja um afeto da construção do indivíduo, né, na direção da alegria, né, um afeto de alegria que faz com que o indivíduo seja participativo na construção do conhecimento, da realidade ou daquilo que está à sua volta.